Bom dia a todos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Uma alegria estar de volta aqui ao púlpito, já preguei pela manhã, a ansiedade já está toda lá, tá? Então, agora eu acho que vai fluir mais tranquilamente, se bem que nunca é tranquilo pregar a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, o tema que está proposto para nós é um tema bem sensível e ainda como parte da nossa série, né, de Deus, sexo e família, nós vamos tocar num assunto que pode ser incômodo para alguns, em vários níveis, né, porque o que nós vamos abordar aqui nessa manhã pode ter acontecido com algumas pessoas que estão aqui, e o nosso propósito, em hipótese nenhuma, é invalidar a dor de ninguém ou trazer mais peso sobre você, porque quando o evangelho é pregado, nós entendemos que Jesus precisa ser glorificado. E ainda que a gente não tenha a condição plena, né, de entender ou de apreender tudo que a gente vai ouvir aqui nessa manhã, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para nos guiar, nos consolar, nos confortar também sobre esse tema. Inclusive, o texto que nós vamos usar nessa manhã é um dos textos mais difíceis, né, de toda a Escritura. Talvez o texto mais sangrento, talvez o texto mais violento, obrigado, mano, que tem aí na sua Bíblia. E nós não vamos começar lendo o texto, até porque, por causa do tempo, né, da exposição aqui, eu tomei uma decisão de não ler, porque eu não vou expor o texto. A gente precisa dele para entender o que, né, nós vamos receber de Deus a partir da leitura desse texto. Então, eu quero contextualizá-lo e, a partir desse contexto, a gente trabalhar o tema da manhã, que é o tema do abuso sexual e violência. Por isso que eu estou dizendo que pode ser difícil para algumas pessoas. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 19. Deixe ela aberta e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós temos diante de nós essa tarefa tão sublime de apresentar a palavra de Deus de forma honesta, pura, sincera. Nós não temos condição nenhuma, Senhor, de fazer isso sem a Tua ajuda. Eu não tenho, Senhor. Então eu peço que o Teu Espírito Santo guie a minha voz e guie também, Senhor, o entendimento de cada irmão aqui para o que está proposto nessa manhã. Que o Teu Espírito nos ajude, que a Tua palavra possa trazer cura para nós, possa nos exortar, possa cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Pedimos, Senhor, auxilia-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o capítulo 19 de Juízes, ele está dentro de um texto, uma grande moldura que a gente precisa entender para abordar esse tema. Alguns comentaristas e teólogos vão dizer que esses capítulos finais, na verdade, os dois primeiros capítulos e os capítulos finais de Juízes e o livro de Ruth, pertence aí ao que eles chamam das trilogias de Belém. Especificamente o capítulo 17 e 18, que tem uma história também trágica, uma história terrível, que antecede essa que a gente vai usar aqui, né, para a nossa exposição. E o capítulo 19, 20 e 21, né, na verdade, é uma história só. Nós vamos ler só o início dessa história, que é esse trecho, que é todo o capítulo 19. Então, nós temos que ter em mente o grande contexto em que o livro de Juízes está inserido, né, e qual é o seu propósito. E aí eu posso adiantar para você, o livro de Juízes, somente o livro, tem dois propósitos principais. O primeiro, segundo muitos autores, obviamente, né, e é claro, a gente pode extrair muito mais
do livro, obviamente. Mas os teólogos entendem que o propósito do livro de Juízes é ser um sermão sobre Deuteronômio, porque ele está mostrando as consequências da quebra da aliança e dos mandamentos de Deus. O que acontece, né, com o povo depois que Josué morre e eles, então, estão naquela peleja para a conquista da terra que nunca se efetivou de fato. Então, o livro de Juízes vai mostrar esse contexto mais imediato, né, de que quais consequências de um povo desgovernado. O que acontece quando as pessoas não têm o seu Deus? Esse é o primeiro propósito do livro. E o segundo, especificamente nesse finalzinho do livro, esses capítulos de 17 em diante, capítulo 22, eles são uma peça pré-monárquica, porque vocês sabem, nessa altura, Israel vinha sofrendo, né, com reis injustos e reis que esboçavam algum tipo de intenção de justiça, né, e isso aconteceu, mas era aquele carrossel, né, de altos e baixos, e o rei que está aqui em questão, né, claro, obviamente o livro tem essa intenção, porque depois do livro de Ruth nós temos aí o período efetivamente dos reis, de mostrar que essa peça pré-monárquica tem uma intenção clara, né, de revelar um rei justo, um rei que não fosse igual aos demais reis que Israel tivera até então. Todo o contexto, então, vai apontar, obviamente, né, em primeiro lugar, para o rei Davi. Mas a gente precisa lembrar que o rei Davi e as histórias que conduzem até o seu reinado são também um antítipo, por assim dizer, do reinado do Messias, do ungido. Aqui ele ainda não tem esse nome, né? O Messias, o Machia, ainda não tem esse peso, vamos dizer assim, no imaginário, né, das pessoas e também nos contos, embora nós tenhamos aquilo que já foi pregado aqui muitas vezes, aquele trecho, aquele versículo, na verdade, que os teólogos chamam de proto-evangelho, né, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando nós temos ali uma descrição clara de que durante o fio, né, que conduz a história, nós teríamos duas sementes, dois zera em hebraico, né, uma semente da serpente, um descendente da serpente, um descendente da mulher, né, de onde viria esse Messias, esse rei, esse grande governador que faria grandes tarefas. Dentre elas, trazer o povo de Israel, né, e reuni-los em torno da lei de Deus. Esse é o propósito da grande narrativa, que a gente não pode tirar de mente quando a gente prega um texto que nem esse. O que nós temos aqui, meus irmãos, muito claramente, é um fracasso de Israel como nação sacerdotal. Isso fica muito evidente quando você lê o livro de Juízes o tempo inteiro, né? O que evidencia esse fracasso como nação sacerdotal são textos que nem esse que a gente vai ler aqui agora. É a decadência moral, espiritual e ética e o distanciamento cada vez maior do propósito original de Deus de que esse povo, né, conforme Deuteronômio, nós dissemos aqui agora, se obedecessem à lei do Senhor, comeriam o melhor da terra. Né? Deuteronômio 28, ali todo mundo conhece esse texto, 28 e 29, né, em diante. E se eles desobedecessem, as consequências estavam lá. Então, o que nós temos aqui como um grande contexto é exatamente isso, e eu quero que você tenha em mente o fio condutor dessa história, mas que a gente possa fazer esse recorte para lidar com esse tema a partir desse texto, que é muito pesado. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, né? Eu vou mencionar a história para você, citando os versículos na sua Bíblia. Você pode deixar ela aberta? E aí a gente vai falar, né, sobre o texto de Juízes 19. Quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo. Olha como essa história começa. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Essa frase, meus irmãos, ela é citada algumas vezes durante o livro. O que nós temos aqui na descrição desse autor é um tipo de perplexidade, porque ele está narrando histórias que são difíceis de contar
E ele está mostrando qual é o propósito de contar histórias tão difíceis como essas. Nos capítulos anteriores, a gente tem aí um levita, né, que ele é meio promovido a sumo sacerdote por conta própria, né, patriarca e coisa desse tipo, bem parecido com o que a gente tem hoje em dia. Né? Ele vai na casa de um pagão, ele é promovido, né, a sumo deus, semideus, sei lá o nome dessas coisas que cada pessoal gosta de adotar. Aqui nós temos um levita, e isso é muito estranho, né? Porque a Bíblia está dizendo que ele é um levita errante. Um cara que está ali, né, passando por essa história. Isso é importante, esses detalhes são importantes para nós. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que os levitas, eles tinham uma função especial. Se Israel, né, como nação, é uma nação sacerdotal, nós temos aqui uma tribo que Deus escolheu entre todas as outras tribos para ser uma tribo sacerdotal. Uma tribo que Deus diz para eles que Ele mesmo seria a sua herança. Deus é a herança dos levitas. E esse levita, né, e o texto começa contando a história dele, porque ele é muito displicente. O versículo vai dizer, né, o versículo 2, diz que ele teve lá um problema, né, com a sua concubina, uma espécie de segunda esposa, né, está aí na sua Bíblia, no versículo 2. E a Bíblia não narra detalhes sobre isso, mas parece que ela tinha voltado para a casa do pai, e depois de alguns meses lá, algum tempo, ele volta para resgatar, para buscar essa mulher de volta. O que a Bíblia diz, aí no versículo 3, né, é que havia uma tensão entre eles. Algumas Bíblias dizem que ela adulterou contra ele, no versículo 3, e algumas traduções mais antigas dizem que ela o aborreceu. Justamente porque é um texto de difícil tradução, né, existem essas diferenças. O fato é que os dois estão com uma tensão nesse matrimônio. Então o versículo 4 segue dizendo que ele foi à casa do sogro para buscar essa mulher lá em Belém. Isso é importante, né? Por isso os teólogos chamam de trilogias de Belém, porque todos nós sabemos aqui de onde vem o Salvador. E nesse contexto maior, nós temos aqui, né, um paralelismo, por assim dizer. Belém e a outra cidade que aparece aí, Gibeá, né? Que, caso você não saiba, é a terra natal do rei Saul, né? Do rei que estava, né, em evidência naquele momento. Quando esse levita foi até lá, a sua Bíblia vai dizer aí, né, que dos versículos 5 ao 10, que esse sogro fica tão feliz, né, com aquela busca, com aquele arrependimento, por assim dizer, né, desse levita, que ele insiste. Né, esses 5 versículos aí é uma insistência do sogro, meio que enrolando o cara para ele ficar mais tempo na casa deles ali. E todas as noites, né, ele, olha, vamos beber mais, fica aí, dorme mais um pouquinho. Né, dada a satisfação do pai dessa moça, porque esse levita a assumiria novamente nessa relação de matrimônio. Depois de 5 dias, ele decidiu, então, não ceder ao que o sogro estava propondo, né, e ele toma a viagem. E aí na sua Bíblia diz que eles foram ali para uma terra, Jebus, na sua Bíblia, né? Como uma referência aí àqueles cananitas que ainda tinham o domínio da terra. Jebus é Jerusalém. Em algumas Bíblias tem essa ênfase aí, né, talvez entre parênteses. Jebus é Jerusalém, mas Jerusalém é o lugar de Deus. Mas nesse momento ele está dominado pelos cananitas, os jebuseus. Né, as tribos que, por causa dos fracassos de guerra que vinham se sucedendo, permaneciam na terra prometida a Israel. Veja que o grande contexto é esse, meus irmãos. Deus está trabalhando para cumprir a sua promessa de introduzir o povo na terra. Os versos de 11 a 14, né, vão dizer que eles, então, queriam ficar numa cidade que fosse segura. Então, eles decidiram não ir para Jebus. Por quê? Porque eles queriam uma cidade em que eles pudessem chegar e ser acolhidos. Esse era um costume antigo na época, né, que os viajantes, os estrangeiros, aqueles que passavam pelas cidades, eles eram acolhidos na hospitalidade daquele povo. Ele ficou esperando. A Bíblia vai dizer que ele se sentou numa praça, versículo 15, né,
e ficou esperando que alguém o reconhecesse como irmão. Olha a contradição, né? Ele deixou de ir para Jebus e foi para essa cidadezinha, Gibeá, na intenção de ser acolhido na hospitalidade de alguém que o reconhecesse como um levita. Isso já é muito significativo, né? Porque que ninguém nessa cidade sabia mais distinguir o que era um levita e quem era um estrangeiro pagão, distante, né? Do que é próximo da nossa irmandade. Ninguém entendia, né? Ninguém percebeu quem era esse cara, embora fosse de uma tribo importante de Israel. O texto segue, de versos 16 a 21, dizendo que um homem, que a Bíblia também não cita o nome, mas fala que ele era da tribo de Benjamim, recebe esse levita e essa mulher na sua casa. Isso é importante a gente ter em mente, né? Porque, olha, meus irmãos, o que nós temos aqui são pessoas cujos nomes não são citados. E esse é um motivo, né? Claro que a Bíblia está querendo generalizar o que esse evento está acontecendo. Essas pessoas não têm o nome exatamente porque essa é a história de todas as pessoas que estão em rebeldia contra Deus. O grande contexto é esse. As pessoas aqui estão achando que está tudo bem nas suas vidas, que eles estão fazendo o que tem que fazer, que vão tocar a vida de algum jeito, mas o seu coração está desgovernado. Então, essa é a intenção do texto também, não mostrar esses nomes. E os versos 22 a 24 vão dizer que enquanto eles se divertiam, olha que mudança, surgem homens, na minha tradução aqui, depravados. Algumas Bíblias mais antigas chamam de filhos de Belial. Eles aparecem e queriam estuprar aquele levita. Na minha tradução está desse jeito. Algumas trazem aí, queriam conhecê-lo intimamente. Talvez seja a sua. Vejam, meus irmãos, o que nós temos aqui nesse relato é exatamente um paralelo com aquele evento que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 19. Vocês lembram? Já foi pregado aqui na igreja. Não é? Ló recebe 2 anjos na sua casa, e quando os homens daquela cidade, né, Sodoma e Gomorra, ali, aquela região, eles olham a beleza daqueles homens, eles querem, exatamente como está aqui, eles querem ter relações, eles querem estuprar esses homens. E olha que estranho, né? A mulher some de cena. E o fato dela não ter nome é significativo, mas o fato dela sumir de cena e aquele mesmo problema acontecer, né, o que esses 2 homens fazem aqui, esse benjamita e esse levita, é temer entregar as suas mulheres àqueles homens que queriam estrupá-las. O desfecho de Gênesis 19 é pouco diferente, porque lá parece que os anjos, né, fizeram aparecer ali uma luz e os homens foram dispersos. Mas aqui, o desfecho é completamente diferente. E é isso que a Bíblia continua dizendo, para reforçar essa fraqueza moral desses homens. Se lá no começo o pai da noiva achou que ela estaria segura, porque voltaria para o seu marido, agora nós temos a prova de que ele não estava com tantas intenções de ser o guardião dessa mulher. Ele entrega. O benjamita ainda fala, leva minha filha e essa concubina para que vocês não estuprem aqui esse levita. Olha o que a Bíblia diz, versículo 25, a mulher foi violentada a noite inteira. Cena de filme. Ela foi estuprada, ela foi agredida, humilhada, de todas as maneiras, a noite inteira. E a Bíblia vai dizer que depois dessa noite inteira, essa mulher conseguiu dar ainda alguns passos e chegou na porta da casa do benjamita. Na sua Bíblia está escrito isso, né? Ela colocou a mão lá, conseguiu chegar arrastada e, para nossa surpresa, o benjamita torna essa desgraça, esse cenário de total falência moral, numa oportunidade para ele incitar mais guerra. Olha o que o texto diz, ele pega essa mulher, coloca ela no seu jumento, volta para sua casa, e quando ele chega lá com ela morta, ele esquarteja essa mulher
e manda 12 pedaços dessa mulher para as 12 tribos de Israel. Tem como falir mais moralmente? Nem respeito ao corpo dessa mulher ele teve. Ele esquarteja a mulher e manda. E depois os capítulos 20 e 21 vão seguir, né, e vão mostrar que eles entraram em guerra, Judá, né, mais uma vez, acionado para tomar a frente dessa batalha, como está descrito lá no capítulo 2 do livro. Né? Então, é uma grande moldura, meus irmãos, para mostrar o que o coração desgovernado, o que um coração sem um rei é capaz de fazer. E é muito importante você ter em mente o último versículo desse livro, que é trágico. O último versículo do livro, no capítulo 22, versículo 25. Tenha isso em mente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Naqueles dias, de novo, naqueles dias não havia rei em Israel. Só que agora mudou. Cada um faz o que dá na telha. Cada um faz o que lhe parece certo. Um coração desgovernado é exatamente assim. Ele faz o que acha correto. Uma pessoa que lê um texto desse pode justificar agressões com o texto. Mas a Bíblia está dizendo que isso aconteceu, né? Ou você pode usar desse texto aqui para aumentar ainda mais algum ressentimento que você tenha contra os homens ou contra alguém que te fez mal e alimentar a ira. Porque você está fazendo o que parece certo à sua cabeça. Qual é a intenção desse texto? De novo, meus irmãos, né, como foi feito aqui muitas vezes nessa série, nós não conseguiremos ler esse texto se a gente não entender o que a queda produziu em mim. Você não consegue entender o propósito divino se você não entender o que a queda faz contigo. O que governa o seu coração? O que tem dentro de você, né, esse ímpeto, e eu cheguei a ler isso preparando aí os sermões, né, eu falei, deve ter alguma explicação aí na psicanálise, ou em algum tipo de leitura, né? E isso é do interesse dos psicólogos, dos teólogos, é do interesse de todo mundo. Essa pergunta fundamental, por que a gente tem essa violência dentro de nós? Os psicanalistas interpretam errado, né, a ideia lá, a maioria deles, obviamente, não todos, né, aquela ideia que o Freud chamava em alemão de Trieb. Trieb é a pulsão. Infelizmente, para o nosso contexto, eles traduziram como instinto. É só um instinto, né? Outros teóricos chamavam isso de pulsão de morte, de vida. O fato, né, é que existe algo dentro de nós que nos compele, que nos impulsiona à violência. Existe um negócio dentro de cada um de nós que, se não é controlado pelo rei, se não é controlado pela palavra de Deus, ele explode. Ele vai querer sair de algum jeito. Os rabinos chamavam isso de Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Isso está em toda a literatura. Uma tendência para fazer o bem e uma tendência para fazer o mal. Isso está em todo lugar, meus irmãos. As psicologias mais cognitivas vão chamar, né, dessa intenção humana, né, essa pulsão para a gente fazer as coisas. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de violência mesmo, né, porque isso faz a gente se mover. Existe sim uma razão disso acontecer. É óbvio que eu não estou aqui desprezando esse conhecimento. O que eu quero te dizer é que esse conhecimento ele tem uma resposta a partir do próprio Evangelho de Jesus. A resposta para a violência humana, ela está na obra do Filho de Deus. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele não é só uma história para você contar como essa aqui e deixar de lado achando, olha, é assim que os homens sem Jesus fazem. Mas e eu e você? E nós? Como é que a gente lida com essa violência? Se você volta lá no Gênesis, na queda, né, no grande divórcio, capítulos 2 e 3, você vai perceber nitidamente que nesse grande divórcio o que acontece é que quando o homem se distancia de Deus, e quanto mais se distancia, mais violento ele se torna.
Basta ler os capítulos de 4 a 11 de Gênesis. Quase que o texto de Juízes é uma réplica desses capítulos iniciais de toda a Escritura. A decadência moral, espiritual e ética, ela está sendo reproduzida porque os homens abandonaram a sua relação com o Criador. Paulo faz uma síntese disso, né, que nós estamos falando aqui, lá em Romanos 1, 29 a 31, que já foi lido aqui algumas vezes nessa série. Olha o que ele diz: tornam-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis, na minha tradução. Se você e eu fizermos agora um exercício para tentar sintetizar toda essa narrativa, qual palavra você diria que é o efeito, o resultado imediato da queda? Eu diria para você que é a violência. Quanto mais distante de Deus, mais violento você fica. Quanto mais distante de Deus, menos a imagem de Deus você vê refletida no irmão, no outro. Quanto mais distante da palavra de Deus e do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mais você perde o controle de quem você é. Você não consegue identificar isso nem em você próprio. Porque você começa a criar justificativas para ser violento. O que a queda está fazendo, meus irmãos, e isso está evidente nesse texto aqui, é dizer para nós que quanto mais distante de Deus, mais nós somos inimigos de Deus. E isso se traduz numa violência. O que a queda faz, como subproduto, né, dessa quebra de relacionamento, é produzir no homem uma intenção absurda de absolutizar o próprio homem e de relativizar o próprio Deus. É isso que está acontecendo. Por isso o texto aqui está dizendo para nós, né, cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que achava correto da sua cabeça. Sabe como é que chama a palavra hebraica para violência? Você deve estar ouvindo isso aí todo dia, nas redes sociais. Todo dia você escuta essa palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz: a terra estava corrompida aos olhos do Senhor e cheia de Hamás. Cheia de violência. Esse termo, meus irmãos, ocorre 60 vezes na Bíblia hebraica. E ele sempre identificado junto, né, com experiências de violência contra outros seres humanos, no contexto de pecados de injustiça contra Deus e contra o próximo, assuntos judiciais, violência estrutural, problemas da teodiceia, problemas de violência verbal e ética. Toda vez que a palavra Hamás aparece na Bíblia hebraica, ela está associada a atos de violência. Como a gente lê também em Isaías 53, versículo 9. Atos de extrema maldade, onde a violência física e psicológica estão muito evidentes, que nem no texto que a gente acabou de ler aqui. Então a gente precisa fazer uma análise a partir de nós, porque essa palavra não é para você dizer assim, olha, aquele irmão precisava ouvir isso. Se ele tiver que ouvir, ele ouve depois na gravação. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim e para você. A gente precisa entender os efeitos da queda não para além de mim, mas dentro de mim. Se você não entender que a violência com que esse levita, um homem de Deus, infringiu a essa mulher por causa da ausência da palavra de Deus, você nunca vai entender, por exemplo, né, aquele evento que chocou a humanidade quando a filósofa Hannah Arendt, né, quando ela soube, né, do julgamento ali do Eichmann, que foi preso na Argentina,
ela teve um vislumbre disso, porque as pessoas naquele julgamento estavam chamando o Ahiman de demônio. Ele era o cara mau. Olha, meus irmãos, toda vez que você precisa demonizar ou angelicar alguém, você está desfigurando a imagem de Deus nessa pessoa. Então a Hannah Arendt, que nem cristã é, uma judia, ela olha para aquele negócio e fala assim, não, esse cara não é um demônio, não. Ele está fazendo isso porque isso é natural dele fazer. Ele está justificando que fazia porque era mandado? Ele não fazia porque era mandado, não. Ele fazia porque era próprio de todo soldado alemão fazer maldade a um judeu. Isso é próprio dele. Ninguém estava vendo, mas ela viu. A maldade como estrutura de quem aquela pessoa é. Isso está dentro de cada um de nós. Isso está presente no nosso dia a dia. Essa violência está presente em você. Quando você fica feliz, por falar em alemão, né? Quando você fica feliz, quando assiste aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, e aí você vê um alemão morrer, você fica felizão. Já assistiu Bastardos Inglórios? Quando você vê, né, o alemão sendo escalpelado, aí você é um demônio mesmo, então você pode arrancar a cabeça dele e entregar para o outro lá. Olha que alegria que dá. Aí você chama isso de justiça. Né? Você está felizão. Porque um outro ser, à imagem de Deus, está sendo destruído. O que é isso, meu irmão? O que é isso? O que está dentro de nós para a gente sentir essa alegria? Nossa, olha a justiça. Que coisa linda. A gente tem que se perguntar isso. E aquela alegriazinha que você tem de compartilhar aquele vídeo de bandido sendo morto? Você fica feliz? Para falar a verdade. Né? Que afinal de contas te ensinaram, bandido bom é bandido morto. Você já perguntou para você mesmo que esse bandido também carrega a imagem de Deus? Que hora que você fez essa pergunta para você? Pior, né? Vamos descer a escadinha. Vamos descer essa escada. Você fica bravo. Eu contei aqui de manhã, né? Eu fui levar minha esposa para pegar o ônibus. O camarada parou no meio da rua. No meio da rua, ele não podia parar na beirada, não, gente. Ele parou no meio da rua. E ele deu ré para afrontar um motorista de ônibus que está trabalhando 7 horas da manhã. E não bastasse aquela fúria, né? Porque o motorista buzinou para ele para passar na rua. Ele saiu do carro e foi lá brigar com o motorista de ônibus. Que nome que você dá para isso? Que nome que você dá quando você chega em casa estressado porque o teu chefe te encheu a paciência e você trata a sua mulher como se fosse um cachorro? Ou que você trata a sua mulher melhor, né, pior, aliás, dentro da sua casa do que as mulheres que você trata na rua? Do que você trata os seus filhos do que os filhos dos outros? É isso que essa série está pregando aqui, gente, o tempo inteiro aí. Estou só relembrando. O que tem no fundo disso é o problema que nós estamos aqui. O coração desgovernado, lembra dessa frase do texto aí? Nunca esqueça do versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Se esse texto é um prenúncio de um rei que nós precisamos para governar o nosso coração, nós não podemos ser negligentes com os efeitos da queda na própria vida de cada um de nós. Porque quando nós negligenciamos os efeitos da queda em nós, o resultado é a violência. Paulo usa um termo maravilhoso para isso, né? Vou te dizer hoje o nome da sua mãe. A sua mãe chama ira. Efésios capítulo 2. Você é uma pessoa irada, iracunda. Paulo fala, antes, né, quando a gente não era governado por Jesus, você era, por natureza, filho da ira. Por que você era filho da ira? Lê lá, Efésios capítulo 1, lê o capítulo 1 e 2 inteiro, que você vai entender melhor. Mas Paulo está dizendo que você fazia o que você queria, que nem o livro de Juízes termina.
Cada um fazia o que queria. Paulo fala, antes você andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, você anda fazendo a vontade da sua cabeça. Se você faz o que você quer, o seu coração está desgovernado. É isso que o texto está querendo dizer. E deixa eu te falar, meus irmãos, a ira é tratado na tradição cristã com grande respeito. A gente precisa tratar os pecados com grande reverência. Por quê? Principalmente o pecado da ira. Porque a ira é o pecado que gera em você um pensamento de que você está plenamente justificado no seu ato violento quando você pratica violência contra alguém. A ira é você achar que você tem direito de ser violento porque os teus motivos são mais justos do que os dos outros. É isso que o pecado da ira diz. A ira, gente, sempre caminha perto de uma justificativa moral de quem já se perdeu no processo. A ira, ela é um fundamento daquele mal original que diz para você que você pode ser violento porque você está com a razão. Você é capaz de ver o mal no outro, mas não consegue enxergar em você. E como resultado disso, o que a ira faz, meus irmãos? A ira nos faz perder a medida da justiça. É exatamente isso. A ira nos faz perder a medida da justiça. É o que o nosso texto traz. Então você precisa lembrar das palavras de Jesus, que são chocantes e você não consegue entender, né? Quando lê lá em Mateus 6:33, buscai, antes de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça de Deus, não é a justiça própria. Não é achar que você tem mais direito do que qualquer um e pode deixar sua mulher ser estuprada lá pelos bárbaros. No texto aqui, ó. Você quer entender a justiça de Deus, você tem que entender o que Jesus está te ensinando. Mateus 5:43, 44. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É claro, meus irmãos, que Jesus não está dizendo aqui, né, como muitas pessoas justificam, a gente então tem que agora sair beijando todo mundo no meio da... Não é isso. Existem critérios para os relacionamentos acontecerem, obviamente. O que Jesus está querendo ensinar para a gente é que os ciclos de violência precisam ser interrompidos. O que Jesus está querendo ensinar no seu sermão é que você não vai conseguir justiça própria fazendo as coisas da sua cabeça. Porque você precisa fazer conforme a justiça do Rei dos Reis. Você precisa fazer conforme aquilo que governa o seu coração. Que reino que você pertence? Essa é a pergunta. Se você olhar para outra imagem de Deus, ou demonizá-lo, ou sacralizá-lo, você já perdeu o que nós temos ensinado aqui nessa série, a doutrina da Imago Dei. Lembra lá de Caim? Gente, Caim não tinha tanto problema quanto vocês acham contra o irmão, não. O problema dele era contra Deus. Mas como não dá para matar Deus, mata a imagem de Deus. Mata o que está mais próximo, que parece mais. E a gente faz isso o tempo inteiro. Tiago fala isso, né? Capítulo 4, versículo 1 a 7, ele fala assim, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões, ó, paixões aqui é nesse sentido, são essas disposições da alma. É o que está na sua cabeça. Que guerreiam dentro de você, vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque vocês pedem com más intenções. Com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com Deus... que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus.
Sem entender isso, a gente não consegue falar sobre abuso, porque senão a gente vai ficar só dando dado sociológico aqui. O que a igreja pretende não é só te dar dados sociológicos sobre problemas, é como você se entrelaça nesse fio. O que isso tem a ver com você? Como a igreja de Jesus trabalha para interromper os ciclos de violência? Agora sim a gente pode se colocar no lugar dessa mulher aqui para entender que tipo de sofrimento que é esse, meus irmãos. Vou trazer dados, inclusive, para vocês. A Sociedade de Prevenção ao Abuso Sexual Infantil americana diz assim, define o abuso infantil como violência psicológica, abuso ou exploração sexual, tratamento negligente, maus tratos aos menores de 18 anos por pessoas responsáveis por seu bem-estar e sob circunstâncias que indiquem que a saúde ou bem-estar da criança está sofrendo dano. Nos casos de maus tratos contra os cônjuges, geralmente a mulher é vítima e pode ocorrer agressão física deliberada, ameaças de violência, constrangimento emocional, que inclui exposição ao ridículo, comportamento aviltante, negligência e envolvimento forçado com atos sexuais. Tire da sua cabeça essa ideia de que abuso sexual ou estupro tem a ver só com o coito. Não. A legislação brasileira já diz isso. Na nossa legislação está lá, atos libidinosos, né? Quem pratica o ato, né, carnal é estupro, mas qualquer tipo de ato libidinoso é tratado como um abuso. Por isso que é difícil definir o que é o abuso, a gente precisa falar dele em todas as esferas. Abusos aos idosos, né, violências praticadas contra as pessoas mais velhas, né, que são tratadas com brutalidade, negligência, palavras agressivas, deixar de fornecer comida, medicamento. Não é isso, meus irmãos, que está sendo pregado aqui nessa série? Veja que todo tipo de violência produz em nós um distanciamento, não é só de Deus, não, da sua missão de cuidar uns dos outros. O abuso, ele é violento, não é só porque você cometeu um ato e esquartejou a mulher e mandou para as tribos, não. É porque você é negligente com a tarefa do evangelho na sua vida. Isso que eu estou falando para você aqui são dados sociológicos da sociedade de psiquiatria e etc. O abuso pode ocorrer, mais um, né? Sobre todas essas condições, além de exibicionismo, coito forçado, né, em que a vítima não deseja, carícias nos órgãos genitais do menor, do idoso, inocente ou incapaz de oferecer resistência. E alguns manuais também incluem a exposição de crianças, né, na internet, tráfico humano, né, e sites de pornografia infantil. A gente podia falar disso aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não é fácil preparar um sermão desses, porque eu e Miroca estão ali. Nós trabalhamos muitos anos juntos. Quantas histórias a gente podia contar? Isso aqui são dados. O problema é quando você vai lá na favela e isso cai na sua mão todo dia. O problema é quando você vê tudo isso aqui, né, que parece que está só no papel, porque tem alguém pesquisando desse monte de coisa, e aí você chega lá e vê esse retrato aqui na figura humana. Eu chorei muitas vezes preparando esse sermão. Tanto pela dificuldade do tema, mas porque é óbvio, né? Precisava me lembrar do tanto de vezes que a gente vê isso acontecendo. Do tanto de vezes que a gente via crianças de 2, 3 meses queimadas de bituca de cigarro. Não estão fantasiando. Você sabia? É tão difícil. Gente, os dados são absurdos em todo o mundo. O número de abuso em todas as esferas é absurdo, mas tem um que chama muita atenção. E você pode ler isso em qualquer lugar que você quiser.
70% de todas as crianças abusadas, elas são abusadas por pessoas do ciclo familiar mais próximo. E as estatísticas dizem, e elas mostram isso, inclusive, que essa violência aconteceu dentro da casa da vítima. É assustador. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma tendência também relacional, nós somos assim. E as crianças confiam naturalmente nos filhos, nos pais. Os filhos amam naturalmente seus pais. E por confiar nessa tarefa que, né, Deus deu aos homens, quanto mais distante, mais esses números aumentam. Por quê? Porque, primeiro, a criança não sabe denunciar. Você pode fazer o que você quiser. A criança não tem força. A criança ela é subjugada pelo medo, pela culpa, pela vergonha de contar aquilo para alguém. Isso acontece com o adulto. Isso acontece em todo lugar. Isso acontece dentro da igreja. Tem dados sobre isso também. As consequências desse pecado, da violência dentro de nós, são terríveis. Porque o abuso, ele muda a estrutura dessas pessoas. Basta trabalhar com elas durante algum tempo que você vai perceber. O abuso não é só difícil de definir, não, é de dimensionar o dano à imagem de Deus naquela pessoa. Dependendo da idade, você vai ver alterações na personalidade, na sexualidade, em todas as experiências íntimas. Por isso que as pessoas, quando são abusadas, têm dificuldade de casar de novo, de confiar em alguém. Têm dificuldade de começar novos relacionamentos, são pessoas acanhadas, são pessoas que vivem pelos cantos. São pessoas que têm dificuldade de se sentir seguras até dentro da igreja. Isso precisa ser dito, meus irmãos. A violência, o abuso sexual, ele distorce aquilo que Deus fez em você lá no original. Se você precisava de uma confiança em Deus, até isso se vai. Sabia? O abuso, né, alguns teóricos já chamam de síndrome pós-abuso sexual, que tem ali ansiedade, distúrbio de sono, raiva, disfunção sexual, dependência química, muitas e muitas. Tem milhares de artigos científicos sobre abuso sexual na adolescência que comprovam, né, ganho de peso, dificuldade com a sexualidade e delinquência. Nós não estamos dizendo aqui que toda pessoa abusada vai ser assim, não é isso. Nós estamos querendo dizer que toda violência produz uma consequência quase irreparável na imagem de Deus em você. Como seria de se esperar, as esposas sofrem, né, com os maus tratos, raiva, depressão, sensação de impotência. Um livro que eu gosto muito, da doutora Diane Langberg, já tem esse livro há muitos anos, Abuso Sexual, como aconselhar pessoas que sofrem. Ela diz que há 3 aspectos que se perdem da imagem de Deus quando uma pessoa é abusada: a voz, os relacionamentos e o poder. Tem uma frase linda que ela diz: ser criado à imagem de Deus é ter uma voz e proferir essa voz no mundo. Tudo que distorce a voz de Deus resulta na destruição da pessoa. Tudo que silencia a voz destrói a imagem de Deus no ser humano. O fracasso de escutar a voz de Deus, no nosso texto aqui, resulta em esconder-se, mentir, ocultar e silenciar. O primeiro aspecto da imagem de Deus que é destruída é a voz. Depois o relacionamento. Deus nos criou seres relacionais e o primeiro pecado produziu, né, a queda de Adão e Eva produziu neles vergonha e culpa. Eles foram se esconder da presença de Deus. Eles foram fugir para trás da moita. Culpa e vergonha vão caracterizar a queda em todas as dimensões humanas.
em todos os grupos. Por quê? E o terceiro, que ela chama de poder, se referindo aqui a algo que já foi pregado também muitas vezes nessa série, que é o mandato cultural. O homem distorceu a voz de Deus, né, que disse para ele sujeitar a terra. Ao invés de sujeitar a terra e dominá-la, ele quer construir guerra, ele quer subjugar o próximo. A origem das guerras, meus irmãos, está na estrutura de todos nós. Essa violência essencial, fundamental, ela tem uma resposta. E a resposta para isso é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta para os ciclos de violência serem interrompidos é uma pergunta que você precisa fazer hoje. A que reino você pertence? Que rei governa a sua vida? Em hipótese nenhuma, em lugar nenhum da Bíblia, ela sanciona ou aprova a violência contra criança, contra mulheres, contra idosos, contra empregados e patrões, todo tipo de... Não existe isso na Escritura. Muito pelo contrário. Especialmente no Novo Testamento, o que nós vemos é que esse rei que governa absoluto, esse rei que governa a vida de todo cristão, que saiu, como diz Paulo aos Efésios, da antiga vida para a nova vida, agora esse novo coração, ele não é orientado por justiça própria. Ele não é guiado pela ira, porque é o príncipe da paz que governa o seu coração. Uma vez, ainda para citar essas experiências, uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Quando eu atendia a mãe de uma criança que nós trabalhávamos numa favela aqui de Belo Horizonte, e ela estava dizendo sobre o abuso, ela falava, quando eu fui abusada, eu senti como se eu tivesse morrido por dentro. Eu era só um corpo sem alma, aquele negócio nunca mais saiu da minha mente. E a pergunta que ficava para mim, o que eu vou falar para essa mulher? Como que sintoniza com a dor de alguém que está dizendo que ela é um zumbi? Ela não tem alma. Imediatamente, meus irmãos, o que me veio, e também foi o que eu quero concluir esse sermão dizendo isso para vocês. Esse texto que nós estamos pregando hoje, ele precisa nos ensinar e nos lembrar que rei governa a nossa vida. E quais são as regras desse reino? O que nós, como súditos desse reino, devemos fazer? Se individualmente nós não nos sensibilizamos com as microestruturas de violência que estão presentes no mundo, então não adianta você cobrar da igreja. Já viu as pessoas fazerem isso? Isso é papel da igreja. Como se a igreja fosse o CNPJ. Vai lá, põe na mão do pastor Guilherme que ele resolve. Não, isso é um problema seu. Esse é um problema que está na nossa estrutura. Esse problema do abuso sexual tem que dizer para mim e para você qual é o tipo, qual é a qualidade de relacionamento que você tem com Deus. Porque se você não aprendeu a ver a imagem de Deus refletida no seu irmão, você vai continuar sentindo aquela alegria de ver gente morrer. Aí você nunca vai entender o que é direito humano. Porque você acha que direitos humanos é ser conivente com a injustiça. Não. Direito humano é devolver ao homem caído a oportunidade de pertencer a uma comunidade em que Jesus o acolhe também. Então, o que o Evangelho faz comigo e com você é interromper primeiro o ciclo de violência na minha vida. Na minha vida. Tem que interromper o ciclo de violência na minha casa. Se você usa a sua voz para dar voz ao vulnerável no padrão de justiça divina, ou nos padrões da justiça própria, você tem que perguntar isso.
você vai continuar achando que você tem mais direito do que o outro, então isso justifica os seus atos violentos. Não, querido. Não. A resposta que eu tinha para dar para aquela mulher é o que o Tim Keller diz lá no livro dele, Justiça Generosa. Fazer justiça significa viver de modo que criemos uma comunidade forte, onde as pessoas tenham chance de se desenvolver. Fazer justiça é ir a lugares em que o tecido do shalom se rasgou, onde os membros mais fracos da sociedade estão caindo pelos rasgos desse tecido, e a gente vai lá fazer reparos. A única maneira de tecer novamente e reforçar o tecido é entrelaçando você a esses fios. O que ele está dizendo para nós é que o problema da violência e do abuso começa em nós. Enquanto você não resolver esse problema contigo mesmo, você vai achar que violência é uma coisa normal e justificável, e não é. Não é. Não interessa quem pratica. Não interessa se é alguém que exerce poder. Não interessa aonde essas pessoas estão. Nas relações de trabalho, assédio sexual, assédio moral. Nas relações de patrões, empregados, filhos e pais. Nas relações de terapeutas e clientes. Isso acontece muito, principalmente nos Estados Unidos. Muitos textos que eu li de conselheiros dizendo dos traumas vividos por pessoas que foram buscar aconselhamento e, durante o processo, se perderam. Recentemente, uma disputa aí no Brasil sobre o que os crentes devem fazer no caso de pastores famosos que praticam isso. Eu quero te dizer, em nome de Jesus primeiro, e como nós estamos aqui fortalecendo essa questão da ética moral e sexual da igreja, meus irmãos, violência é intolerável de qualquer maneira. Não interessa quem pratica. Você não pode ser negligente e deixar de denunciar. Não interessa se é o pastor famoso da internet. Nós não queremos a cabeça dele. É isso que as pessoas não entendem. Ninguém quer a cabeça dele, que nem as pessoas ficam brigando lá no Twitter, Ninguém quer a cabeça do estuprador. Deus quer o coração dele. Cabe a você e a mim pensar que os ciclos de violências vão ser interrompidos quando Deus colocar dentro de você essa paz. Quando você se entranhar nesses fios, de você parar o ciclo de violência, aonde é possível parar. Não é possível tolerar violência de maneira nenhuma. A igreja precisa ser um lugar seguro para as mulheres, para as crianças. Os pais não podem deixar os filhos virem para cá e se sentirem seguros se alguém vai molestá-los ali na salinha. Isso não pode acontecer. E não é porque aqui só tem gente boa, não. É porque o Evangelho precisa dizer isso para nós. É porque Jesus Cristo já tomou sobre ele toda a dor. O que Deus faz sobre ele mesmo, meus irmãos, é tomar esse castigo, é receber sobre ele essa aflição. Como diz Isaías no capítulo 53, ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi estuprado, esquartejado, é isso mesmo. E se o sofrimento de Jesus é a resposta para mim e para você, nós podemos dar uma resposta para essa mulher também. O Evangelho nos confronta todos os dias dizendo para nós, não há dor que você tenha passado com a qual Jesus não se identifique. Não existe. Não existe nenhum tipo de sofrimento que você possa passar nessa vida com o qual o seu Salvador se identificou e muito mais, na sua carne. Você, meu irmão e minha irmã, tem um Deus forte o bastante
voluntariamente, ele se tornou fraco e mergulhou nessa vulnerabilidade das trevas por amor a você. E nisso nós podemos testemunhar a maior glória de todas, que Jesus abriu mão da sua glória por amor a nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há dor que não seja possível ser sarada quando o Evangelho coloca o seu coração em paz com Deus. Não existe. Não existe. E você e eu somos parte disso. O chamado de Deus para essa comunidade é que nós possamos acolher quem sofre. É que nós possamos entender que todas essas consequências do pecado, elas trazem sim, né, os distúrbios, as dificuldades, mas a igreja, ela é responsável, né, como nação sacerdotal. Esse levita aqui não sabia o que ele estava fazendo da vida não, mas você tem que saber. Esse levita estava errante, fora do lugar, mas você não. Você é um instrumento de paz. Você carrega em você o selo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a entender que esse sofrimento do presente, ele não se compara em nada àquilo que nós vamos viver eternamente junto com o nosso Senhor. É essa a esperança que nós carregamos. Porque se nós confiamos nele, e os efeitos do Evangelho estão dentro de nós, nós aguardamos a sua vinda. Nós estaremos abraçados com ele naquele dia em que ele diz que vai enxugar do seu olho toda lágrima. Naquele dia que nós vamos abraçar Jesus Cristo e vamos lembrar dessas coisas como algo passageiro. Porque agora a nossa alegria está completa porque nós estamos com ele. É isso que o Evangelho faz. É isso que Jesus Cristo faz. Ele acaba com a ira que está dentro do seu coração e te coloca de novo num relacionamento com o seu Criador. Recebe isso. Recebe isso nessa manhã. Você, querido irmão, querida irmã, que já tenha passado por situação semelhante, nosso profundo respeito e as nossas orações. Essa comunidade te ama. Eu preciso te dizer isso. Aqui é um lugar seguro para você estar. Porque nós queremos seguir a Jesus com as regras do seu reino. A gente não quer fazer nada segundo o que está na nossa cabeça. Então a pergunta que eu tenho para você hoje, refletir nesse domingo é: você quer continuar sendo um filho da ira ou um filho da graça? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós temos aqui diante de nós essa tarefa tão difícil, Senhor, de comunicar, um tema tão sensível, que provoca reações emocionais em quem sofreu ou quem é capaz de se sensibilizar com a dor de quem sofre. E porque nós cremos que Jesus Cristo, ele sofre conosco. Todas as vezes que o nosso pecado, Senhor, é aguçado, nós lembramos que esse pecado é mais uma vez nós colocando uma coroa de espinho na sua cabeça. A ira, Deus, a ira do coração do Pai foi aplacada por causa do sacrifício do Filho. E essa é a confiança que nós temos. A confiança que Jesus é a resposta para interromper os ciclos de violência na nossa casa, em todos os níveis de relacionamento que nós temos, com patrões, empregados, com filhos, com maridos, com esposas. Senhor, nós não queremos só ficar aqui falando de causas e consequências de abuso, nós queremos ser instrumento de paz. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que essa comunidade seja esse lugar de acolhimento para quem sofre, para quem recebeu, ó Deus, essa experiência amarga de ser abusado em qualquer nível, mas que hoje, Senhor, que hoje o Senhor mesmo se encarregue de trabalhar no coração desse irmão e dessa irmã.
para que ele não desconfie, para que ele não se torne um cínico, para que ele não duvide que Deus está em direção a nós. Deus está chamando cada um de nós para aplacar essa ira do nosso coração. E por causa do sacrifício de Jesus nós recebemos. Nós queremos essa paz, Senhor. Põe o coração de cada um de nós em paz. Tira a violência, Senhor, das nossas casas, dos nossos carros, na rua, onde a gente estiver. Que nós possamos nos sensibilizar com a imagem de Deus, naquela pessoa mais terrível, Deus, por causa dos pecados que ela foi capaz de cometer. Mas que nós nunca deixemos de ver refletida a imagem do Senhor no rosto do mais terrível pecador, do qual eu sou parte, Senhor. Esse sou eu. Por isso eu preciso de Ti. Por isso eu preciso da Tua obra na minha vida. Trabalha dentro de mim, Senhor. Trabalha nessa comunidade, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Prepara o seu coração para receber os elementos. Esse é um momento para você orar, se arrepender dos seus pecados e lançar diante de Deus toda a culpa, todo medo. A ceia é para aquele cristão que reconhece essa conexão que ele tem com o próprio Deus, com Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Como diz o apóstolo, hoje você precisa discernir o que tem na sua mão. Esse sinal visível do que nós acabamos de pregar aqui, de uma graça que você não merecia, mas agora ela é ofertada para você de graça. Recebe com fé, vamos adorar a Deus enquanto os elementos são distribuídos.